Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Eu quero orar por você. Daqui a pouquinho estaremos unidos em um grande clamor para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Você que muitas vezes está enfrentando uma luta, uma crise, um problema, onde, meus irmãos, aparentemente e diante de muitas situações e pessoas dizem, não há mais jeito, não há mais jeito para ela, o que é que ele vai fazer, o que ela vai fazer agora. Mas tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 40, aqui, meus irmãos, nós temos uma história, uma passagem bíblica que aconteceu no ministério de Jesus, na trajetória de Jesus, que nos mostra isso mesmo, que a fé, ela, meus irmãos, é maravilhosa, que tudo é possível. Não podemos, meus irmãos, ser movidos por palavras de pessoas, isso mesmo, que porventura venha para nos desmotivar, ou muitas vezes, meus irmãos, dizer que é impossível, não tem jeito para alguma situação. Não podemos ser movidos por circunstâncias de forma nenhuma. Uma das coisas que o inimigo mais quer, meus irmãos, é que venhamos ser incrédulos. Isso mesmo. Que a incredulidade entre no nosso coração, para que possamos deixar de viver o sobrenatural, para que possamos deixar de viver milagres extraordinários, para que venhamos deixar de viver, meus irmãos, o poder de Deus, para que venhamos deixar de viver a manifestação do poder de Deus. Mas se você que está me ouvindo agora, você crer, acreditar e não duvidar, você verá a manifestação de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Você vai viver uma época de milagres. Você vai viver na sua vida o prover, o mover de Deus. Você vai ver portas sendo abertas, milagres acontecendo. Jesus, meus irmãos, aqui, ele foi encontrado, meus irmãos, por um homem chamado Jairo. Olha o que diz. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Jesus aqui foi encontrado por um homem, chamado Jairo, um príncipe de uma sinagoga. E quando ele encontra Jesus, ele roga, ele se humilha-se diante de Jesus, para que Jesus pudesse ir até a sua casa. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Esse homem estava desesperado. Jairo, vendo a sua filha acometida de uma enfermidade à beira da morte. E ele, meus irmãos, não tinha socorro de homens, não tinha o que fazer. Este homem, meus irmãos, estava sem saber o que fazer. Mas ele, meus irmãos, se encontra-se com Jesus. Isso mesmo. Ele se encontra com Jesus. E creu, acreditou que Jesus poderia curar a sua filha. E Jesus, meus irmãos, pela fé, pela ousadia, pela atitude deste homem Jairo, príncipe,
segue ele, meus irmãos, indo para a sua casa. No caminho, onde Jesus estava indo para Jairo, para a casa de Jairo curar sua filha, chegou meus irmãos, da casa de Jairo, ali, meus irmãos, da sinagoga, dizendo a Jairo: a tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. No caminho que Jesus estava indo à casa de Jairo, vem, meus irmãos, um homem, isso mesmo, vem um mensageiro até Jairo, dizendo: olha, não precisa incomodar mais a Jesus, a tua filha já morreu, a tua filha já morreu, não há mais jeito, não há mais jeito. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e serás salvo. Quando Jesus ouve, meus irmãos, a notícia, a palavra do mensageiro, dizendo para Jairo que não incomodasse, não adiantava mais levar Jesus na sua casa, porque a sua filha já estava morta, Jesus olhou para Jairo e disse: olha o que Jesus disse: não temas, crê somente e verás a glória de Deus. Uma das coisas, meus irmãos, mais sutis do maligno, do inimigo, é que venhamos deixar de crer, de acreditar, que venhamos duvidar, que venhamos desistir dos nossos caminhos, que venhamos desistir, isso mesmo, do projeto de Deus para a nossa vida, que venhamos parar no caminho, desanimar, isso mesmo. Por mais, meus irmãos, que uma hora ou outra venhamos não ter tido alguma experiência positiva, isso, meus irmãos, não ausenta o poder de Deus. Isso não ausenta a manifestação e o agir de Deus pela fé. Isso mesmo. Alguém pode, meus irmãos, não ter tido êxito em alguma coisa na sua vida. Mas não é porque Deus, meus irmãos, não podia fazer, ou o Senhor não faz milagres, ou o Senhor não opera milagres. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Não é porque pessoas morrem todos os dias que Jesus não tem o poder de ressuscitar. Isso mesmo. Não é porque pessoas morrem e talvez alguém orou e não teve êxito que Jesus não ressuscita. Ou Jesus não pode ressuscitar, não pode curar. Você hoje pode experimentar o poder de Deus na sua vida, o milagre. Você hoje pode experimentar a manifestação do poder de Deus. Nós podemos experimentar. Que não venhamos, meus irmãos, ser incrédulos, mas venhamos ser crentes. Crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Que Jesus Cristo está vivo, ressuscita, cura, salva, liberta, restaura. Jesus está procurando corações rendidos, pessoas rendidas, pessoas, meus irmãos, que se rendam perante Ele. E quando nós ouvimos mensagens do agir e da manifestação de Deus, uma hora ou outra na nossa vida, vem a incredulidade ou uma dúvida. Isso mesmo. O diabo, ele quer botar isso no nosso coração. Olha, não há jeito. Isso mesmo. Olha o que aconteceu. Não aceite isto. Repreenda em nome de Jesus. Diga: eu repreendo todo espírito de incredulidade. Escreva aí nos comentários. Diga: eu repreendo, eu rejeito todo espírito, toda palavra de incredulidade,
Diga: eu rejeito todo espírito, todo pensamento e toda palavra de incredulidade. Diga: eu vou viver a manifestação do poder de Deus. Diga: eu vou viver milagres na minha vida, na minha casa. Eu vou ver o agir do Senhor sobre a minha vida. Eu vou ver portas abertas, eu vou ver pessoas sendo curadas. Eu vou ver, irei viver na dependência do Senhor. Do Senhor. Jesus olhou para Jairo e disse: quando, meus irmãos, Jairo foi bombardeado pelo mensageiro, dizendo: olha, não há jeito mais, não adianta mais. Jesus disse para Jairo, olhe bem, não temas, crê somente e será salva. Não temas, crê somente e será salva. Se você entregou uma causa a Jesus, não temas, creia somente. Se você entregou a sua vida, entregou a sua casa, entregou o seu casamento, entregou o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa, se você entregou esta causa ao Senhor, não tema. Não tenha medo. Apenas creia que o Senhor está provendo, Ele está agindo. Enquanto o milagre, enquanto a bênção não acontece, esteja crendo, orando, obedecendo. E quando vir o pensamento, rejeite. Quando vir a palavra negativa, rejeite. Diga: eu creio no teu agir, Senhor. Eu creio no teu poder. Eu creio que tu estás vivo, que tu estás operando, que tu estás curando, que tu estás, Senhor, quebrando toda maldição, abrindo portas, agindo em meu favor. Rejeite a palavra negativa. Rejeite o espírito de incredulidade. Quando Jesus chega na casa de Jairo para curar agora a filha, disseram: não adianta mais, a menina morreu, a menina já está morta. As escrituras aqui, meus irmãos, diz que Jesus não permitiu que aquele povo entrasse no quarto onde a menina estava morta. Por que Jesus não permitiu? Pelo espírito de incredulidade. A Bíblia diz que Jesus não pôde operar maravilhas em algumas cidades. Isso mesmo. Uma delas, meus irmãos, onde ele mesmo nasceu, pela incredulidade do povo. O espírito de incredulidade nos impede de viver o extraordinário de Deus na nossa vida. Rejeite a dúvida. Diga: eu rejeito em nome de Jesus Cristo a dúvida. Diga: eu rejeito o espírito de incredulidade. Diga: eu rejeito a palavra de incredulidade. Eu rejeito todo o pensamento de incredulidade. Diga: eu vou viver milagres. O Senhor vai operar maravilhas. O Senhor está agindo em meu favor, em favor da minha casa. Aleluia! Quem crer, tome posse em nome de Jesus Cristo. Tome posse. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro e a Tiago, e a João e a seu pai, e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Quando Jesus chega na casa de Jairo, não deixa ninguém entrar. Estava ali o pranto, o choro, o luto. Mas Jesus não permite entrar aquele povo, por conta da incredulidade. Não há milagres onde há incredulidade. Não há milagres onde há dúvida, pensamento negativo. Não permita, não devemos permitir nem aceitar, rejeitar. E eu repreendo, eu rejeito, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de incredulidade, todo espírito de dúvida,
Senhor, eu quero viver milagres, eu quero ver pessoas sendo curadas, eu quero ver essa pessoa agora sendo tocada, a família dela sendo tocada, ela sendo agora transformada, o teu poder agindo agora, pessoas sendo libertas, ressuscitadas agora pelo teu poder. O Espírito Santo opera maravilhas agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu acredito. Aleluia. E todos choravam e pranteavam, e ele disse, não chores, não está morta. E ele disse, não chores, não está morta, mas dorme. A fé, meus irmãos, nos faz olhar com os olhos que Jesus olhou para aquela menina que estava morta, mas disse, ela não está morta, ela está dormindo. E a gente crê e a gente acreditar. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo, levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. A menina que estava morta ressuscitou. O espírito voltou. E ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Aleluia. E seus pais ficaram maravilhados. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele opera milagres. Ele opera maravilhas. Ele visita a sua casa, a sua família. Não aceite, não importa a situação que você está vivendo. Não importa a situação. Creia. Toma uma atitude, diga, eu creio, eu acredito. Não importa o que seja, meu Senhor está agora operando. Isso mesmo. Ossos estão aparecendo. Isso mesmo. Milagres estão acontecendo. O impossível está acontecendo agora na minha vida. Deus, ele está operando agora. Não há impossível para o poder de Deus. Não há impossível. E que todo espírito de incredulidade possa cair por terra, pelo poder do nome de Jesus Cristo, e que você possa viver um tempo de milagres, de poder de Deus, de manifestação do agir de Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. Amém? E eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família, mas eu creio que cada palavra aqui profética já acessou os céus e portas foram abertas, milagres aconteceram e estão acontecendo agora em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Ore comigo. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós entramos em oração agora em uma só fé e em um só Espírito, e nós cremos, Senhor, no teu agir, no teu poder, que o Senhor está agindo agora, Senhor, em causas impossíveis, em doenças incuráveis, em pessoas que estão enfrentando crises, batalhas, enfermidades, problemas de saúde, problemas difíceis, Senhor, que aparentemente não há mais jeito. Pois toca agora, Senhor, opera milagres, maravilhas, Pai. Que toda dúvida, toda incredulidade possa cair por terra, que os céus sejam abertos e que milagres aconteçam. Aleluia. Oh, meu Pai, toca agora, Senhor, curando, operando, Senhor, restaurando a vista do cego, dando força ao que está cansado, sem forças nas pernas, fazendo, meu Pai, o paralítico andar, o cego enxergar, portas sendo abertas, o canceroso ser curado, o nódulo, o câncer sumir, o endividado, Senhor, ser abençoado agora, aparecer dinheiro, isso mesmo, e ela pagar a conta. O Senhor, Pai, é um Deus provedor, que abre, que sustenta, que opera maravilhas, não há nada impossível, Senhor. Oh Espírito Santo, age com poder agora, Senhor.
Age com poder nesta casa, nesta família. Remove este mal, Pai. Remove, Senhor, este mal. Limpa o sangue. Dá um novo coração. Remove esse espírito mal de doença. Esse espírito de depressão. Que todo mal possa cair por terra. E que milagres aconteçam. E que o teu nome seja exaltado agora e glorificado. Aleluia, Senhor. Opera, Senhor. Tu és um Deus santo. Tu és um Deus santo. Tu és um Deus santo. Tu és um Deus santo, Senhor. E tens todo o poder sobre os céus e a terra. Não há nada impossível para ti, Senhor. E nós cremos no teu agir, no teu poder. Receba aí agora o milagre, o prover de Deus, o mover de Deus agora, pelo seu Filho Jesus Cristo na sua vida. Diga: eu creio, eu acredito. Aleluia. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua. Fiquem todos na paz, tá? Que Deus te abençoe. Compartilhe esta mensagem. Se inscreva no nosso canal. Eu creio no poder, no agir de Deus na sua vida, tá? E eu creio que Deus vai fazer maravilhas na sua vida. E você vai ser tão abençoado que você vai ajudar esta obra, este ministério. Isso mesmo. Você vai ser tão abençoado que você vai ajudar em nome de Jesus Cristo. Você vai ser um semeador para a glória de Deus. Eu creio nisso. Tome posse em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.